Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 4-1 sobre o Guarani. Realmente uma vitória importantíssima, né, para um Palmeiras que vinha pressionado pelos últimos resultados, né, porque vinha de uma derrota e de um empate. E pior do que isso, né, é o fraco desempenho que o Palmeiras mostrou, né, não conseguindo desenvolver o seu melhor futebol. Porém, hoje o Palmeiras conseguiu jogar melhor. Foi até surpreendente a escalação, né? O Palmeiras optou pelo time que, na minha visão, será o titular, né? Então, foi dada a informação que inicialmente o Palmeiras só iria com o time totalmente titular no jogo contra o Corinthians, né? Na quinta-feira. Porém, não sei se foi alterado ou se realmente já fazia parte do planejamento ou se foi alterado por questão do desempenho que o Palmeiras vinha mostrando, né? Se não foi um pouco apressado, justamente para que o Palmeiras pudesse mostrar um melhor resultado para já ir com certo nível de moral para o clássico, né? E se foi realmente algo planejado, deu muito certo, porque o Palmeiras foi uma equipe dominante, né? Do início ao fim, tanto que abriu o placar logo aos 6 minutos com o Richard Rios, numa jogada de escanteio, né? O Richard Rios, que coincidentemente ele veio do Guarani, né? Para o Palmeiras. O Abel jogou contra ele, um jogo que o Palmeiras jogou contra o Guarani, e ele viu a possibilidade do Richard Rios. Achou o Richard Rios um jogador extremamente talentoso, como de fato ele é, um jogador muito bom, um jogador que cumpre uma função tática realmente bastante essencial. Então eu vejo ele como um jogador extremamente completo, porém eu ainda acho que ele, após o Mundial, ele vai deixar o Palmeiras, porque realmente ele deve ter alguma proposta, né? Ele é um jogador que está, ao que a gente sabe, está sendo bastante cobiçado pelo mercado europeu. Então, eu torço para que ele fique o máximo de tempo possível no Palmeiras, porém eu acho que após o Mundial ele vai deixar o Palmeiras. A partir desse primeiro gol, isso obviamente o Palmeiras tirou aquele peso das costas, né? Daqueles maus resultados que ele vinha, então o desempenho foi melhor. Até porque muda um pouco taticamente o jogo, né? Se o Guarani vinha com uma outra proposta, a partir do momento que ele toma o primeiro gol, ele vai ter que modificar tudo isso, né? Porque o Palmeiras estava se impondo, saiu na frente e não demorou muito para conseguir fazer o segundo gol. E o segundo gol sai numa jogada onde o Guarani ele tenta sair jogando, né? Ele tenta começar desde a defesa uma jogada, porém, graças às condições ruins do gramado, né? E também um pouco do risco que os defensores do Guarani acabaram querendo correr, eles acabam sendo interceptados e o Maurício acaba fazendo o segundo gol para o Palmeiras. Isso tudo acontece em menos de 15 minutos, então é algo que deixa o Palmeiras numa posição bastante confortável, deixa o Palmeiras podendo realmente estar jogando. Então nós temos um Palmeiras que realmente, dessa vez, ele realmente conseguiu mostrar o futebol que a gente espera, né? E pode ser coincidência ou não, mas com a primeira vez com o time totalmente titular, né? Até ao final do primeiro tempo, o Palmeiras chega a marcar um terceiro gol com o Rafael Veiga, né? Porém, esse gol é anulado porque, segundo o juiz, né? Inclusive o VAR tem que interferir. O Estevão participa da jogada e ele estava em posição de impedimento. Então, realmente o Palmeiras já poderia sair com esse 3-0 já no primeiro tempo, mas de toda forma é um desempenho muito, muito bom do Palmeiras. É o que a gente espera que o Palmeiras faça realmente, que domine o adversário mais fraco e que realmente se imponha. A partir do segundo tempo, continua na mesma toada, o Palmeiras muito bem, até que nós temos o desempenho da nossa joia, né? Que é o Estevão. Realmente ele faz o terceiro gol, um golaço, um gol à la Estevão mesmo, demonstrando todo o talento dele, demonstrando toda a capacidade técnica dele. Tanto que após essa volta do Neymar, eu estou bastante ansioso e eu estou torcendo bastante para que haja um confronto entre Neymar e Estevão, para a gente ver, porque o Neymar ele foi o ídolo dessa última década no futebol brasileiro, né? E o Estevão pode ser o ídolo da próxima década. Então eu quero ver muito esse confronto, eu quero ver os dois desempenhando no campo, porque realmente eu creio que vai ser bastante interessante. A partir daí, eu creio que o Palmeiras tira um pouco o pé, e eu até vejo um certo nível de desconcentração na equipe do Palmeiras, porque
o Guarani começa a ter chances e numa dessas chances, na minha visão, numa falha defensiva do Palmeiras, o Guarani faz o primeiro gol, um 3-1. E como se não bastasse isso, logo na jogada seguinte o Guarani tem uma chance que o Everton tem que acabar salvando. Então realmente o Palmeiras começa a correr riscos desnecessários na minha opinião, que não deveria estar correndo porque o Palmeiras tinha muito mais time. Porém, após umas modificações do Abel, né, inclusive o Abel ele coloca o Tales, tudo, o Palmeiras consegue retomar. E nessa retomada, nós temos mais uma vez o Estevão fazendo o quarto gol do Palmeiras, sacramentando a vitória do Palmeiras, uma vitória por 4-1, uma vitória realmente bastante contundente, com um futebol bastante interessante. Óbvio, nós temos também que pesar o nível técnico de uma equipe para outra, né? Obviamente o Palmeiras tem um nível técnico muito maior do que o do Guarani e também estava jogando com seu time todo titular. O Palmeiras vinha fazendo aqueles testes, né, que entrava metade do elenco titular no jogo, a outra metade no outro. Então a primeira vez que entrou com o time totalmente titular foi dessa vez. Mas realmente foi bastante bom a performance. Então nos deixa bastante animados para o clássico que vai acontecer na quinta-feira, né? Palmeiras contra Corinthians no Allianz Parque. Então é dos primeiros grandes jogos aí que nós vamos ter, com o Corinthians também que vem embalado, vem de bons resultados. O Corinthians tem 15 pontos, né? O Palmeiras tem 11 e está em segundo lugar no grupo, né? Contra o São Bernardo que tem 15. Então o Palmeiras vai ter que correr atrás dessa liderança até para poder decidir o jogo no Allianz Parque, né? Então eu creio que o Palmeiras tem condições totais de fazer isso e muito provavelmente vai fazer. Então realmente foi bem animador o jogo de hoje e eu gostei bastante. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.